Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Fabiano Vitoriano e hoje a nossa viagem é nos conjuntos numéricos. Para vocês que são alunos do nono ano, aperta o cinto porque a viagem vai ser longa. A nossa aula vai fazer uma breve viagem pelos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que nós vamos ver é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto, representado pela letra N, é o conjunto composto pelo zero e todos os números positivos. Observa que temos aqui a letra N, coloquei aqui do 0, 1 e seguido pela reticência. Indica que esse conjunto ele é um conjunto infinito. Para além disso, nós podemos ver nesse conjunto dos números naturais alguns subconjuntos. Vou colocar aqui apenas um que é muito importante que a gente veja, que é o N com asterisco, que é justamente o conjunto dos naturais menos o zero. Dentro desse conjunto, nós podemos encontrar uma infinidade de subconjuntos. Estou mostrando para vocês aqui o N com asterisco, que é justamente o conjunto dos naturais menos o zero. Nesse conjunto aqui, galerinha, nós podemos fazer algumas operações. Quais operações nós podemos fazer? Adição e multiplicação, tá? Nós podemos fazer adições e multiplicações. Agora, as divisões e as subtrações, elas têm algumas ressalvas. As subtrações nós só podemos fazer quando o minuendo for sempre maior ou igual ao subtraendo. Como assim, professor? Exemplo, quando o 6, que é o minuendo, for maior ou igual ao subtraindo. Temos dois exemplos aqui. Isso aqui nós conseguimos fazer essa subtração no conjunto dos naturais. 6 menos 6, 0. 6 menos 5, 1. Isso aqui está ok. Nesse conjunto, eu não consigo fazer, por exemplo, 6 menos 9. Nesse conjunto, não dá para fazer esse tipo de operação. As divisões. As divisões somente quando o dividendo for igual ou um múltiplo do divisor. Para ser mais claro, quando o dividendo, 6, por exemplo, for igual ao divisor. 6 dividido para 6 vai dar o quê? 1. 6 vezes 1, 6, que vai dar o quê como resto? 0. Quando for igual. Ou quando for múltiplo do divisor. 6 dividido para 2. Observa que o dividendo, que no caso é o 6, é múltiplo de 2. Então, dá para dividir aqui, que vai dar o quê? 3. 3 vezes 2, 6. Sendo assim, o resto é 0. Nesse conjunto, revisando de novo, nesse conjunto eu consigo fazer adições e multiplicações com tranquilidade, as subtrações e as divisões com algumas ressalvas. Tranquilo aí? Seguindo nossa viagem pelos conjuntos numéricos, o segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Eu sempre ressalto aos meus alunos o seguinte, que o conhecimento matemático, ele é uma construção social, tá? Ninguém estava do nada parado e inventou de criar os números. Assim como os números naturais surgiram para resolver os problemas de contagem básico, os números inteiros, ele também surge a partir da evolução das relações sociais. Observa que antes, nos números naturais, nós tínhamos somente o zero e todos os números positivos. Já no conjunto dos números inteiros, aparece os números negativos, tá? Aparecem os números negativos. Eu tenho todos os números anteriores, o zero e os positivos, só que agora aparecem os números negativos, tá bom? Se na reta dos números naturais, eu tinha a origem 0, 1, 2, 3, seguindo infinitamente, agora na reta dos números inteiros, eu tenho o ponto de origem 0, para o lado direito eu tenho 1, 2, 3 e segue infinitamente positivo, e do lado esquerdo os números negativos que também seguem infinitamente, tá bom? Então, qual a diferença aí que a gente pode observar? Nos naturais, somente o zero e os números positivos. Nos números inteiros,
eu tenho os números negativos, o zero e todos os números positivos. Para além disso, nós podemos, a partir da observação dos números inteiros, fazer algumas conclusões. Qual a conclusão que eu posso tomar aí? Que eu tinha lá os números naturais, que é o zero e todos os positivos, e agora, com a entrada dos números negativos, a formatação de um novo conjunto, que é justamente o conjunto dos números inteiros. Então, eu posso concluir que os números naturais está contido dentro dos números inteiros, ou dizer, que é a mesma coisa também, dizer que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Aí, nas operações, que é aquela evolução do pensamento que eu estava falando anteriormente, eu consigo aqui fazer subtrações onde os resultados vão ser negativos. Aqui eu consigo fazer multiplicações e adições de todas as ordens e agora também subtrações que eu não conseguiria fazer lá no conjunto dos números naturais. Tipo essa subtração aqui, 7 menos 9. 7 menos 9, lá nos naturais não conseguiria fazer a subtração, agora eu consigo. 9 menos 7 vai dar 2, só que agora o resultado vai dar o quê? Um número negativo, porque eu conservo o sinal do maior valor absoluto. Tranquilidade aí? Então aperta o cinto que nós vamos agora para o próximo conjunto. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais, tá? Esse conjunto representado pela letra Q, esse Q quer dizer de quociente, porque o conjunto dos racionais nada mais é do que todos os números que eu posso escrever na forma de fração, tá? Numa fração de A por B, onde esse A, que é o numerador, e o B, que é o denominador, são números inteiros. Com a observação seguinte, esse B não pode ser zero, porque não existe fração com denominador zero. Em síntese, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Para a gente enxergar melhor quem são esses números, então nós podemos observar o seguinte, que todos os números inteiros, eles podem ser escritos na forma de fração. O 9, por exemplo, eu posso escrever ele na forma de 27 sobre 3, que 27 dividido para 3 é 9, ou 81 sobre 9, são as várias possibilidades de escrever um número na forma de fração. Se você observar, todos os números inteiros podem ser escritos na forma de fração. Logo, nós podemos concluir o quê? Que todos os números inteiros também são racionais. Para além disso, eu tenho os decimais exatos, que eles também podem ser escritos na forma de fração. Quem são os decimais exatos? Nada mais é do que os números que tem vírgula e que são finitos logo depois da vírgula. O 0,2, por exemplo, 1,25, por exemplo, 1,25, são números que eu posso escrever na forma de fração. Como é que eu posso escrever o 0,2 na forma de fração? Colocar a barrinha aqui, como sempre, né? Escrever esse número sem vírgula, o 0,2 sem vírgula no numerador nada mais é do que o 2, embaixo, aqui no denominador, sempre o 1, e eu acrescento zeros correspondente à quantidade de casas decimais. Se eu tenho uma casa decimal, eu coloco um zero. Então, o 0,2 ficou o quê? 2 décimos. Se for o caso de simplificar, você simplifica, né, por 2 aqui, que vai dar o quê? 1/5. Então, eu consigo escrever um decimal exato na forma de fração, tá? Outro exemplo aqui, 1,25. Tirando a vírgula, fica 125. Aqui, embaixo, no denominador, sempre 1, e coloco zeros correspondente à quantidade de casas decimais. Como são duas casas decimais, coloca 2 zeros. E aí, de novo, se for o caso de simplificar, você vai simplificando e corre para o abraço. Então, já temos aí o quê? Que corresponde aos números racionais, os números inteiros, né? Posso escrever na forma de fração, os decimais exatos. Para além disso, existem aí as dízimas periódicas. Quem são as dízimas periódicas? São os números que depois da vírgula vai repetindo o mesmo valor infinitamente, como por exemplo aqui o 0,6. Esse 6 se repete infinitamente. Eu consigo escrever essa dízima periódica na forma de fração também. Já mais adiante vou ensinar como é que se escreve as dízimas periódicas na forma de fração. Mas o que eu posso afirmar, o que nós podemos afirmar é que os números racionais é composto pelos números inteiros, pelos decimais exatos e pelas dízimas
periódicas, tá bom? Nós podemos ver na evolução dos números que isso vai implicando na reta numérica. Observa aqui que nos números naturais eu partia do zero e é infinitamente positivo. Nos números inteiros, existe número aqui, o ponto de origem infinitamente negativo do lado esquerdo e infinitamente positivo do lado direito. Aqui, nos números racionais, segue com os números negativos e positivos, tendo como ponto de origem, obviamente, o zero. Uma grande implicação que vai ter na reta é que, ao contrário dos conjuntos anteriores, dos naturais e dos inteiros, agora, entre dois números racionais, sempre existe um outro número. Isso é uma afirmação muito importante para se fazer, tá? Nos números racionais, entre dois números, existe sempre outro. Por exemplo, aqui, ó, nos inteiros, entre o zero e o menos 1, aqui não existe ninguém. Agora, nos racionais, entre o 0 e o menos 1, observa que existe aqui pelo menos, coloquei como exemplo aqui, o menos 1/3, o menos 2/3, e se eu observar entre o 0 e menos 1/3, também existe outro número. Então, assim, ó, entre dois números racionais, existe sempre um outro número. Uma afirmação importante. Na evolução do conjunto numérico, podemos ver o seguinte: tínhamos inicialmente os números naturais, depois evoluímos para os inteiros, então os naturais, subconjunto dos números inteiros, e agora temos o conjunto dos racionais, tá? Então podemos dizer que os números inteiros são subconjunto dos números racionais. Tranquilidade até aí? Vou tomar como exemplo o 0,6, que ele segue infinitamente. Primeiramente, por que se chama dízima periódica? Porque esse valor que se repete aqui, que no caso é o 6, chama-se período, tá bom? O valor que se repete chama-se período. Se fosse 0,13, por exemplo, então o período é o 13 e o período tem 2 algarismos. Aqui o período tem apenas um algarismo, aqui o período tem 2 algarismos. Como é que eu faço para transformar uma dízima periódica numa fração? Sigamos aqui. O primeiro passo é pegar o período. O período aqui no caso é 6. Então, coloca o período no numerador. Coloca o período no numerador. No denominador, quando for uma dízima periódica simples, igual a que nós estamos trabalhando aqui agora, no numerador vai ser sempre 9. Por que 9? O período é apenas de um algarismo, tá? O 9 eu coloco correspondente à quantidade de algarismo que tem no período. Como o período tem apenas um algarismo, então eu coloco apenas o 9. Então veja bem, repetindo, no numerador eu coloco o período, no denominador eu coloco sempre o 9, correspondente à quantidade de algarismo que tem no período. Se der para simplificar, você vai simplificar. Lembrando que simplificação é a divisão da fração no numerador e denominador sempre pelo mesmo termo. No caso aqui dá para simplificar por 3. 6 dividido para 3 é 2, 9 dividido para 3 é 3. Então, a fração que gerou essa dízima foi o quê? 2/3. Se quiser ver se de fato o cálculo está correto, é só executar essa divisão. Fazer aqui, ó, 2 dividido para 3. Você vai ver que não dá para dividir 2 para 3, o que você faz? Coloca o 0 e a vírgula aqui no denominador, que te permite colocar um 0 aqui no dividendo. Fica 20 dividido para 3. 20 dividido para 3 vai dar o quê? 6. 6 vezes 3 dá 18. Subtraindo aqui, sobrou quanto? 2. Novamente não dá para dividir, como já colocou a vírgula aqui, ó, só colocar o 0. Tá, 20 para 3, você vai observar que vai ficar repetindo o 6 aí infinitamente. Então está provado por A mais B que a fração que gerou essa dízima periódica é 2/3. Tranquilidade aí? Como a dízima seguinte agora tem 2 algarismos, então repete o período aqui, que é 13, né? O período é 2 algarismos, 13. Embaixo eu coloco sempre 9, referente à quantidade de algarismo que tem no período. Então, se tem 2 algarismos, eu coloco 2 noves. Ficou 13 sobre 99. Gente, se der para simplificar, você simplifica. Caso contrário, é só correr para o abraço. Nesse caso aqui, não dá para simplificar. Então, a fração geratriz que gerou essa dízima foi 13 sobre 99. As dízimas anteriores que nós trabalhamos, todas eram dízimas simples. Depois da vírgula,
começava o período e se repetia infinitamente. Esse exemplo aqui agora, eu tenho depois da vírgula um número que não faz parte do período, que eu chamo de parte inteira, que é justamente esse 2 aqui. Não é muito difícil esse cálculo, mas só temos que se deter aos detalhes, tranquilidade? Então aqui em cima, no numerador, eu coloco a parte inteira e também coloco o período, que no caso é 6. Período, lembrando, que é o número que se repete infinitamente. Embaixo eu coloco sempre o 9, correspondente à quantidade de algarismo que tem no período. Qual é a mudança que vai acontecer aí, daqui para frente, tá? Então, em cima, no numerador, eu tenho que subtrair, tirar a parte inteira. Como a parte inteira é 2, então eu subtraio 2 daqui. No denominador, para além do 9, quando eu tenho uma parte inteira aqui, eu também tenho que colocar agora o 0. Não vai ser apenas o 9 solitário, eu tenho que colocar o 0, tá bom? Toda vez que eu tiver uma parte inteira, eu vou ter que colocar um 0 aqui. E aí é só operar. 26 menos o 2 vai dar 24. O 90 eu só repito aqui. Simplificando, você pode simplificar por 2 até chegar na forma irredutível. Mas você também pode ir direto no 6, 24 dividido para 6 vai dar o quê? 4, né? 6 vezes 4, 24. 90 dividido para 6 vai dar 15. Então, a fração geratriz que gerou essa dízima periódica é exatamente 4 sobre 15. Viram como não é difícil? Com apenas um pouco de concentração e determinação a gente consegue aprender matemática de maneira muito tranquila. Essa é a nossa aula de hoje, espero você até a próxima e não se esqueça, fique em casa e ame sua família como se não houvesse amanhã. Até.